Olá, sou Tamires Araújo, sou discente de enfermagem e meu trabalho tem como título Vivências dos familiares de crianças com necessidades de saúde especiais durante o internamento hospitalar, e teve como orientadora a professora doutora Márcia Maria Carneiro. Bem, as crianças com necessidades de saúde especiais, né, as crianes, elas são um grupo de crianças que exigem um tipo e uma quantidade dos serviços de saúde superior àquelas requeridas por outras crianças. Elas são classificadas em 6 grupos de acordo com as demandas de cuidados, que são eles: tecnológico, de desenvolvimento, habituais modificados, medicamentoso, mistos e clinicamente complexos. E essas famílias, né, que acompanham essas crianças durante o internamento hospitalar, elas enfrentam desafios significativos que impactam profundamente nas suas vidas, devido justamente a esse estresse emocional de ver um filho doente. O trabalho tem como objetivo geral compreender a vivência de familiares de crianças durante o internamento hospitalar em um hospital universitário e, com objetivos específicos, caracterizar os familiares cuidadores de crianças quanto aos aspectos sociodemográficos e identificar as experiências positivas e negativas vivenciadas no internamento hospitalar sob a perspectiva dos cuidadores. Trata-se de estudo qualitativo desenvolvido com o uso do método criativo sensível. Foi desenvolvido na UTI pediátrica do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Os participantes do estudo foram os familiares de crianças internadas. Como critério de exclusão, definiu-se os familiares menores de 18 anos e a coleta de dados ela foi realizada em maio de 2024 em 4 etapas, sendo o primeiro a caracterização sociodemográfica dos participantes, o segundo foi a abordagem inicial para poder apresentar o TCLE, o terceiro foi a distribuição dos papéis para a realização do método criativo sensível e disparada a pergunta norteadora, né, com o objetivo de conduzir a dinâmica, e o quarto foi disponibilizado para as trocas entre os participantes e as pesquisadoras com base nos desenhos realizados. E o método criativo sensível, ele trata-se de um método para a produção de dados baseado na arte e na criatividade, priorizando justamente a participação ativa do sujeito. O material foi processado pelo software NVivo para a divisão em códigos e posteriormente em categorias, conforme o quadro, né, em que temos como experiências positivas os códigos sorriso, fé e gratidão, e como experiências negativas, choro, desolação e ingovernabilidade. Como resultados, foram coletados dados dos 7 cuidadores que aceitaram participar da pesquisa. 57% dos cuidadores eram mães, com a faixa etária entre 20 e 37 anos, predominando 100% de moradores do interior do estado da Bahia. A renda familiar mensal aproximada era de menos que um salário mínimo. E, né, de acordo com a primeira categoria de experiências positivas, o primeiro código é o do sorriso, em que as falas dos participantes, elas revelam que esse código está relacionado com o sentimento de que o seu filho está sendo bem assistido pelos profissionais nesse local em que ele está internado. E aí, por conta disso, é necessário ter um olhar especial para esses cuidadores, justamente por ser uma estratégia fundamental para poder humanizar esses cuidados e criar uma relação de confiança com esses pais. No segundo código, de fé como experiência positiva, as falas dos participantes evidenciaram que, em meio aos desafios da doença e da hospitalização da criança, eles encontraram fortalecimento em sua fé e na sua crença, utilizando, né, elas como uma fonte de força. No terceiro código de gratidão como experiência positiva, os cuidadores eles expressam frequentemente gratidão aos profissionais de saúde, justamente por esse cuidado prestado aos seus filhos. Trazendo agora as categorias das experiências negativas, o primeiro código é o do choro, como experiência negativa, vivenciada pelos familiares, em que esse sentimento muitas vezes está ligado justamente ao medo do desconhecido, que acaba gerando essa mistura de ansiedade, de preocupação e uma sensação de impotência diante da situação delicada de seus filhos. Além de que, o tempo prolongado de internamento dessas crianças gera preocupações. No segundo código de desolação como experiência negativa, o processo de hospitalização ele acarreta justamente no distanciamento físico da família e na alteração da sua rotina. Muitos pais eles ausentam-se de outros filhos, além de conviver com a preocupação e expectativa pela melhora desse filho que está doente. E essa incerteza acaba refletindo uma realidade angustiante para muitos pacientes e também os seus familiares. E, por fim, abordando o último código da ingovernabilidade como experiência negativa, né? As UTIs, elas possuem pacientes de alta complexidade que demandam de maiores equipamentos tecnológicos e de maior suporte da equipe. E justamente a presença desses equipamentos acaba tornando mais desafiador para esses pais de poderem desenvolver o cuidado com os seus filhos. Por fim, conclui-se que através da aplicação do método
Os cuidadores puderam expor os seus sentimentos vivenciados no período de internação do seu filho. E durante a hospitalização, os cuidadores vivenciaram tanto experiências negativas quanto experiências positivas. Essas foram as referências utilizadas, meu e-mail para contato e muito obrigada.